Pessoal, hoje nós falaremos das identidades e funções trigonométricas. Para iniciar o assunto, eu venho com duas perguntas. Vamos determinar qual é o valor do seno de π sobre 6? Vamos também determinar o valor de seno de menos π sobre 6? Veja, primeiramente, vamos recorrer ao ciclo trigonométrico para identificar o arco de π sobre 6, que está no sentido positivo do ciclo. Ele fica exatamente posicionado no mesmo lugar do arco de 30 graus. O seu seno é esse palitinho vermelho. Observe que é um número positivo. Para identificar o arco de menos π sobre 6, devemos andar no sentido negativo do ciclo. Menos π sobre 6 está posicionado no quarto quadrante, no mesmo lugar de menos 30 graus. O seu seno é esse palitinho verde. Nós conseguimos identificar rapidamente que o palitinho vermelho e o verde eles têm o mesmo comprimento, porque eles são gerados da mesma abertura. Tanto o arco de π sobre 6 quanto o de menos π sobre 6, eles geram a mesma abertura. Só tem sinais contrários, né? E sabemos que esse palito vermelho é o mesmo valor do seno de 30 graus, que vale 0,5, ou 1 sobre 2. O palitinho verde é do mesmo comprimento, possui o mesmo módulo, porém tem sinal contrário. Note que, se formos para o plano cartesiano, imaginar o número 0, o π sobre 6 e o menos π sobre 6, a relação que o π sobre 6 tem com menos π sobre 6 é que são números opostos. Então, veja, enquanto o seno de π sobre 6 é meio, o de menos π sobre 6 é menos meio. Ok? Podemos escrever uma relação entre os dois. Seno de π sobre 6 e seno de menos π sobre 6, qual seria a relação entre eles? Veja só, nós podemos imaginar o seguinte, que π sobre 6, o seno dele é meio, e o seno de menos π sobre 6 é menos meio. Se queremos escrever uma única proposição envolvendo as duas expressões, nós podemos escrever que o seno de π sobre 6 é igual a menos o seno de menos π sobre 6. Um caso mais geral é relacionar seno de x com o seno do oposto do x. Qual é a relação entre seno de x e o seno do seu oposto? Eles têm o mesmo comprimento, porém têm sinais contrários. Então, podemos dizer que o seno de x é igual a menos o seno de menos x. Da mesma maneira, vamos pensar no cosseno. Quanto seria o cosseno de π sobre 4 e o cosseno de menos π sobre 4? Primeiramente, vamos identificar o arco de π sobre 4, no sentido positivo. Ele está posicionado no mesmo local do arco de 45 graus. O seu cosseno está projetado aí no chão. Então, temos cosseno de π sobre 4. É um número positivo e nós sabemos que o valor dele é raiz de 2 sobre 2. Que é aquele valor clássico que a gente já faz há bastante tempo, né? Menos π sobre 4, eu vou ter que identificar no sentido negativo do ciclo, com o mesmo procedimento do π sobre 4, mas no sentido negativo. Observe que o cosseno de menos π sobre 4 deu exatamente
do mesmo tamanho e com o mesmo sinal do cosseno de π sobre 4. Então, pensando na reta numérica, no plano cartesiano, aliás, nós podemos observar o seguinte, que quando você pega um arco, calcula o seu cosseno, veja, no caso o cosseno de π sobre 4, deu raiz de 2 sobre 2. Quando você pega o oposto do π sobre 4, que é o menos π sobre 4, o seu cosseno deu exatamente com o mesmo tamanho e mesmo sinal. Então, nós podemos, da mesma forma, tentar escrever uma relação que envolva o cosseno de π sobre 4 e o cosseno do oposto do π sobre 4, que é o cosseno de menos π sobre 4. Tanto no ciclo trigonométrico quanto no plano cartesiano, você já notou que ambos possuem o mesmo comprimento e o mesmo sinal. Então, o cosseno de π sobre 4 é igualzinho ao cosseno de menos π sobre 4. Em outras palavras, se você tem o cosseno de x e o cosseno do seu oposto, eles têm sempre o mesmo sinal. E isso é muito interessante. Em linhas gerais, pessoal, imaginando todos os casos possíveis, eu coloquei no ciclo trigonométrico um quadradinho, observe lá, e depois menos o quadradinho. Estou pensando num argumento qualquer, tá bom? Então eu tenho um certo argumento, que é aquilo que vai dentro do seno ou do cosseno. Pensei num argumento e no oposto daquele argumento. Veja que o seno do quadradinho e o seno de menos aquele quadradinho vão dar números opostos, que são os dois palitinhos de vermelho, o que fica para cima e o que fica para baixo. Escrevendo uma identidade trigonométrica sobre eles, eu posso escrever que o seno de um argumento qualquer é igual a menos o seno do oposto daquele argumento, como acabamos de ver na aplicação do π sobre 6 e menos π sobre 6. O cosseno de um argumento qualquer é exatamente o cosseno do oposto daquele argumento. Veja que o seno muda o sinal do lado direito para eu poder obter a identidade. O cosseno mantém a igualdade. Por esse motivo, dizemos que o cosseno é uma função par, enquanto que o seno é uma função ímpar. Então, veja que o cosseno de um argumento é igual ao cosseno do oposto. E isso já não acontece com o seno, ok? Então, quando acontecer do cosseno de um argumento ser igual ao cosseno do seu oposto, nós temos uma função par. Quando acontecer do seno de um argumento ser igual a menos o seno do seu oposto, nós temos uma função ímpar. E qual seria a aplicação disso? Observe, se nós tivéssemos uma função que vai dos reais nos reais, de tal forma que ela faça o seguinte, ela pegue 10 e some com 4 vezes o seno de 2x menos π. Esse bloco do seno, pensando na identidade da função seno, como que ficaria? Ficaria menos o seno, e aí nós vamos trocar o sinal de todo mundo que está lá dentro. Então, essa função y pode ser reescrita da seguinte maneira, 10 menos 4 vezes o seno de menos 2x mais π, porque o seno é uma função ímpar. Diferente do cosseno, veja só, esse bloquinho do cosseno, ele é exatamente igual a menos 3x mais π sobre 4. Ou seja, podemos reescrever essa função y
da seguinte maneira: 3 mais 5 vezes o cosseno de menos 3x mais π sobre 4. Isso são ideias, pessoal, para você perceber que ao identificar uma identidade trigonométrica, que são essas expressões de laranjado, nós podemos alterar a aparência de uma função, mas ela vai manter todos os seus valores de domínio de imagem, ok? Isso dos reais nos reais.